Olá, estamos começando o nosso bate-papo no canal do Dom Orlando. É a primeira intervenção que fazemos, estamos começando, abrindo a possibilidade de uma conversa um pouco mais longa, mas sem perder a consistência, né? Afinal de contas, as coisas hoje andam vigorosamente, o tempo realmente corre e atua contra quando não se tem objetividade naquilo que nós estamos fazendo. A proposta do canal do Dom Orlando, que estamos começando agora, vem mais ou menos na mesma linha do que fazemos lá no Instagram, que é uma troca, conversa, né? Possibilitando a interação com alguns temas que são postos no dia a dia e que serão trazidos para uma conversa. Vamos tentar fazer diariamente, sempre que possível, e que os nossos outros compromissos nos permitam fazê-lo, sem nenhuma intenção de parecermos arrogantes ao ponto de virmos aqui para fazer aconselhamento, para ficar trazendo questões que a própria natureza de cada um já sabe como se encaminhar. Mas é um processo de troca, humildemente, um pouco da percepção do dia a dia do que fazemos profissionalmente, e também na área literária. Talvez essa seja um processo de bastante satisfatório, que eu acho que vai ser, porque temos, assim como aqui no YouTube, lá no Instagram, já temos recebido bastante, as trocas são bem positivas, né? O entendimento que as pessoas têm do que nós estamos fazendo, que é legal porque está bem claro qual é a proposta, né? Hoje eu conversava, nas minhas atividades profissionais, um conjunto de pessoas, e eu peguei um tema, como sempre se faz, né, para tratar sobre como nós entendemos a participação do profissional no contexto daquela organização em que ele atua. Por vezes, há uma tendência de que os atores e as peças das organizações, elas sigam como se fossem engrenagens isoladas. E afinal de contas, quando as engrenagens, ou as peças, elas não se encaixam, elas não se ajustam, elas não se adequam ao conjunto da máquina, a tendência é que possa haver desacertos e desajustes no contexto do propósito para os quais aquela organização, ou aquela máquina pública, ou aquele órgão, ou aquela entidade se propõe a fazer. Do outro lado, todas essas peças, elas são feitas por pessoas, né? Por gente que às vezes não consegue se adequar aos objetivos daquela máquina ou daquela instituição, às vezes pela falta da própria interação com quem lidera o processo. E quem lidera o processo, em qualquer que seja a situação, ou no aspecto administrativo, empresarial, político, ou mesmo sob o ponto de vista da natureza humana, perde a oportunidade de identificar e conhecer com quem pode contar e com quem pode dispor nos momentos em que forem necessários para dar propósito àquilo, à visão, à missão que se estabelece em qualquer que seja o universo pessoal, familiar, empresarial, de governança, etc, etc, etc. É fundamental que
que o líder entenda e saiba com quais atores pode contar, sob pena de, num determinado momento, parecer um time de futebol ou uma equipe qualquer, de esporte de qualquer natureza, que as pessoas se conheceram ali no vestiário e receberam um papelzinho dizendo o que deveriam fazer dentro do campo ou da quadra, etc. E, obviamente, vai ser um verdadeiro desastre. Assim como em uma orquestra, quando os vários músicos, com os seus vários instrumentos, sabem exatamente o que fazer e quando entrar no contexto de uma partitura maior que é regida por um maestro. Imagine-se uma orquestra onde os músicos cheguem sem conhecer a música que irão tocar e sem terem uma partitura indicativa dos tempos, dos compassos, etc, etc. Vai ser uma verdadeira, né, Babel. A não ser que sejam todos gênios miraculosos que do nada sentem e produzam uma peça musical sem terem ensaiado, sem terem conhecimento daquilo que estavam fazendo. Do outro lado, a percepção destas peças da engrenagem também funciona no mesmo sentido. É fundamental, é necessário que cada ator do processo conheça qual a sua missão, qual o seu trabalho, qual a sua atribuição naquilo que está sendo posto para com o seu trabalho profissional ou mesmo pessoal, etc, etc, etc. É sempre muito bom, e eu sempre comento quando trato desses assuntos, ou no próprio espaço profissional, em palestras ou em conversas, etc., de que quem se estabelece, quem se coloca como um ator que quer fazer a diferença na corporação em que trabalha, ou no ambiente social em que convive, ou no universo político em que divaga, em que milita, etc., tem que se colocar como alguém que está disponível a colaborar no projeto em que está posto como um todo. Quantas vezes não percebemos que existem pessoas que até de certo modo são muito mais qualificadas do que outras, são muito mais expansivas, criativas sob qualquer ponto de vista, mas que na hora do chamamento vai uma outra pessoa, ou um outro ator, ou um outro servidor, um outro funcionário, ou um membro da sociedade, ou de um clube, de qualquer coisa, às vezes nem tão qualificado, nem tão expansivo, nem tão dominador do ambiente, mas que se coloca à disposição do conjunto. Quando nós nos colocamos à disposição do conjunto, o líder, que deve ter conhecimento das peças com que vai contar, ele com certeza haverá de ter a exata dimensão de quem efetivamente ele pode contar. E aí é que é feito o chamamento para quem se coloca à disposição no processo. Isso não significa que as pessoas não tenham a capacidade de divergir, de contestar. Isso é parte do processo, isso é democrático, é muito bom para a corporação, é sadio para o processo. A interação entre líder e liderado. O que não é sadio é que tanto líder quanto liderado desconheçam a motivação pelos quais, as motivações as quais deveriam conhecê-las em favor do resultado final, ou da corporação, ou do ambiente familiar, ou da sociedade como um todo, ou do conjunto do universo que nos agrega como pessoas que devem conhecer o espaço que ocupam em cada etapa desta vida. É isso. Tomara possamos continuar com essa mesma conversa, desse mesmo
encaminhamento nesse papo gostoso e agradável. Obrigado por estarem aqui. Até a próxima. Até mais.